Existem filmes muito simples, né? Filmes de terror, por exemplo, você tem no found footage uma oportunidade de pouquíssimos elementos já serem suficientemente importantes para criar algo assustador. Talvez uma mitologia que é estabelecida ali, que basta a nossa imaginação e um filme bem conduzido para aí a gente ter um bom terror. Para mim, é exatamente isso que acontece em The Banshee Chapter, um filme americano não tão conhecido, tá? Lançado em 2013, já tem um tempinho, e ele consegue na atmosfera, na ambientação, em alguns momentos ali, criar situações que são capazes de gelar a espinha. E afinal de contas, que diabo de filme é esse? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Hoje pra gente falar sobre The Banshee Chapter, um filme que ele é found footage e ele não é found footage. Lucas, como assim? O diretor Blair Erickson, inclusive esse aqui foi o primeiro longa dele, ele traz alguns momentos em found footage, ele traz momentos no decorrer do filme todo, que a personagem principal do filme, a Annie, ela tá vendo umas fitas cabulosas lá e aí a gente é imerso no found footage. E a introdução do filme também é found footage, etc. Porém, quando é a Annie, essa protagonista, investigando o que tá acontecendo, aí é uma filmagem tradicional. Porém, nem tanto assim. Daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre isso, mas sobre o que é The Banshee Chapter. Esse filme, ele traz o elemento do MK Ultra, né, que seria um experimento do governo dos Estados Unidos lá na década de 60 para o controle de mente de pessoas. Experimentos foram realizados na década de 60, onde compostos químicos, né, foram misturados ali e tal, injetados nessas pessoas em laboratórios, e aí foram feitos testes para ver se essas pessoas de alguma forma poderiam ser controladas. Só que, digamos, esses experimentos não deram muito certo. E aí corta para muitas décadas depois. James é um rapaz que ele testou um desses compostos químicos aí, um líquidozinho. Ele e um brother dele estavam documentando ali para escrever um livro, quem sabe um documentário. E digamos assim que logo no início a gente vê que não deu muito certo. E aí pula de James para Annie, a verdadeira protagonista, que era amiga de faculdade do James. Não eram apenas amigos, tinha ali um negocinho a mais também. Ela quer saber que diabos aconteceu com James, porque depois que ele tomou um negocinho ali, azulzinho, né? Não é aquele azulzinho, é um líquidozinho, enfim. Ele desapareceu, ele sumiu, e isso já faz anos, tá? E ela, como jornalista, vai atrás dessa história para saber cadê o amigo, o que aconteceu, ele morreu ou ele tá perdido por aí, tem alguém envolvido nessa história, é uma conspiração muito maior, e quanto mais Annie vai cavucando, adivinha o que vai acontecendo, o negócio vai ficar sinistro, e como eu disse, vão trazer aí bons momentos e aquele climinha macabro que a gente gosta. Inclusive, esse filme é uma adaptação muito livre, muito solta de uma obra do H.P. Lovecraft, From Beyond, que foi lançada na década de 30 originalmente, né? Então eles meio que adaptaram o conto da década de 30 do Lovecraft para essa história, MK Ultra, governo, etc, etc. Então The Banshee Chapter, ele traz uma montagem de início muito rápida, né? Entre essas coisas do James, do rapaz que tomou um negocinho e tal, e filmagens reais. Tem filmagens do Bill Clinton falando: pedimos desculpas para as pessoas que foram afetadas, para as pessoas que, né, há muito tempo foram aí prejudicadas, famílias destruídas e tal. Com isso, o filme ele vai criando, dando mais força, né, a essas histórias.
e forças àquela narrativa, ao perigo, trazendo para o lado da ficção aqui, né, de que aquela ameaça, daqueles experimentos da década de 60 ainda paira, ainda tá aí, ainda tá mal resolvido, gente saiu impune por isso. É um mote muito interessante, né, são teorias que a gente tá vendo, vai criando junto com o filme, apesar do modus operandi ser muito simples, tá? Estamos falando de um filme de baixo orçamento, mas não confunda, porque é um filme muito bem feito, é um feijão com arroz bem feito, tá? Ele traz esses elementos de experimentos e tal, governo. Ele não se aprofunda nisso, ele não quer se aprofundar, ele fica na superfície. E isso é o suficiente, eu diria, para criar aquela atmosfera, para criar aquela base do horror, do mistério, do poço que a Annie tá cavando. Ela vai atrás de pessoas, essas pessoas são confiáveis, eles vão para determinados lugares em que o negócio fica cada vez mais tenso. Sem contar que o Blair Erickson, o diretor, ele usa desses recursos intercalando entre found footage, entre o formato mais tradicional para investigação da Annie, como eu disse, tá? Tradicional, mas nem tanto. Por mais que não sejam os momentos dela found footage, o diretor muitas vezes filma também como se fosse, sei lá, como se uma câmera estivesse vigiando e observando o tempo todo a Annie. A câmera não tá ali, né? É claro, tá tendo uma filmagem do filme e tal, mas não é pra estar ali. Então, muitas vezes cria esse senso de paranoia, de perseguição e de coerência com os momentos found footage que o filme vai apresentando no começo, meio e fim. Ah, Lucas, é um filme de jump scare? É um filme que traz jump scare e tal? Sim, ele tem jump scares, mas eu digo que a maioria dos jump scares aqui são acertos, tá? Eu acho que tem uns bons jump scares, tem uns muito precisos e eles não usam exageradamente, não é aquela coisa, o filme tem pouco mais de 80 minutos, é rapidão, inclusive quem sempre pergunta, tem disponível aqui no YouTube, dá uma procurada aí que você vai achar, tá? Então é um filme VaptVupt e ele utiliza bem esses jump scares, tá? Teve um ou outro ali que eu falei, tá, isso aqui foi criativo. E como é de praxe nesse tipo de filme, uma coisa que você fala de teorias, de experimentos e tal, frequências de rádio geralmente aparecem nesse tipo de história. E aqui não é diferente. Os personagens, quando eles consomem esse composto aí, eles ouvem uma frequência de rádio nada animadora, nada agradável. Parece até uma caixinha de música, um negocinho bonitinho, mas na verdade acaba se revelando um negócio bem mais assustador do que o contrário, principalmente naquele contexto. E eu vou te falar, esse filme ele tem um ótimo elenco. Ele tem um bom elenco, principalmente dos protagonistas, e esse elenco ele ajuda a elevar um pouco o filme, porque found footage, esse tipo de filme mais simples, ele acaba sendo mais intimista, ele acaba confiando muito na performance dos seus personagens, no desespero, né, nos confrontos, nas ameaças e tal. E aqui esses momentos eles são muito competentes, eles são muito agregadores para a trama graças aos atores e atrizes. A Katia Winter, que faz a Annie, que faz a jornalista, ela manda muito bem, ela traz uma força ali pra curiosidade, pra vontade que ela tem de encontrar o James, né? Só que aquela trama vai puxando ela cada vez mais. E o ator Ted Levine, que faz o Thomas Blackburn, que é um cara, um escritor doidão, que ela vai atrás, porque esse cara pode ter informações ali sobre o projeto, sobre o líquido, também é um personagem bem bom. Não acho que The Banshee Chapter seja um filme surpreendente, um filme que revoluciona e tal, e não estamos falando disso e ele nem precisa disso, porque como eu disse, apesar dele fazer tudo bem feito, ele é um feijão com arroz, né? Narrativamente ele fica na superficialidade, ele fica naquilo ali. Óbvio que isso também tem os contrapontos, no sentido de às vezes o filme ser direto demais, ele ser rápido demais para algumas coisas, ou com isso trazer uma certa conveniência demasiada para estabelecer um momento ou outro. Mas isso não deixa o filme deixar a peteca cair. É um filme de terror competente, com bons momentos, uma boa atmosfera e uma história simples, porém
eficaz, tá? É aquele típico filme que eu recomendo pra vocês, né? Quando você assistir ali com a luzinha apagada, né, ali aquela ambiência agradável para filme de terror, aí é que o filme ganha mais força. Ele precisa disso? Não, mas eu só tô falando que é um tipo de ambiente, um tipo de experiência que deixa o filme ainda melhor, tá? Eu dou uma nota 7 para The Banshee Chapter. Um filme pouco conhecido, pouco lembrado no churrasco, mas que é bem competente e que, se você ainda não viu, tá aí pelo YouTube para você conferir. Atenção! Aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. Bem, logo no início a gente vê que o James, ele toma um negócio, começa a ouvir as frequências de rádio, é aquilo, né? Ele toma, mas o amigo dele que tá filmando ali não tomou, também é prejudicado, que é uma coisa que vai além corpo. Existe ali um alcance, né? É como se aquela pessoa fosse o receptor para algo que vai vindo e interfere nas pessoas que estão ao redor. Coisas fora a realidade, além da realidade, vão surgindo, e esse argumento, né, eles trazem muito do From Beyond, do Lovecraft lá, a história original. Nisso, James, né, no modo found footage ali, vai ouvindo coisas, vendo silhuetas, o amigo dele vira a câmera e James tá com a carona torta, olho preto, aquela coisa sinistra. Esse amigo dele, inclusive, sobreviveu, né, foi lá dar depoimento na polícia e tal, mas 72 horas depois ele também sumiu. E aí ficaram lá 4 anos desaparecidos até a gente ter a personagem da Anne, a colega do James, que vai tentar descobrir o que aconteceu. E aí, qual que é a dinâmica desse filme? A Anne, ela tem acesso a fitas desses experimentos, né, do MK Ultra e tal, década de 60, década de 70, ela pega uns, e o filme vai trazendo essas fitas. E são momentos ali obscuros, dos cientistas prendendo, né, o pessoal ali numa sala escura, numa cadeira, injeta o negócio e de repente a frequência de rádio, e aí vai intercalando, volta para N, depois a gente vê mais sobre essas fitas e mostrando que o efeito desses químicos vai deixando a situação cada vez mais macabra, né? Por exemplo, com esses indivíduos ali sendo experimentados, né, eles desaparecendo, sumindo de um lugar, passa para outro, de repente, com a cara torta, com o olho sangrando, etc, etc. Ah, e também tem umas imagens do pessoal lá, dos cientistas no passado, fazendo autópsia, mexendo com o cérebro da menina, coletando, tomando choque pelo cérebro da menina a partir do negócio do composto. São cenas que trazem esses bons momentinhos sinistros. O que acontece? A Anne vai procurar o Thomas Blackburn, que é um cara, um escritor doidão, que do negócio de Colorado, e ele pode ter algum conhecimento ali. Ela vai ligando uns pontos e acha que o cara, ele pode conhecer o James, ter fornecido alguma coisa pro James, ou saber alguma coisa do experimento. Ela se disfarça, fala que é uma escritora, tentando e tal. Ele convida ela, ó, eu e um pessoal vai tomar uns negocinhos lá em casa, bora. Ela vê como uma oportunidade, né? Ela vai se arriscando, lembrando que ela tá sozinha nessa parada. Ela vai com ele à noite na casa dele e tal. Tem uma moça que mexe com os químicos. Ela tá fazendo o seu próprio líquidozinho azul, né, pra galera usar ali e ficar doidão, né, mas seria supostamente um composto muito parecido com o que o James tomou lá no início do filme, que eles usaram no MK Ultra também décadas atrás. O velho toma o negócio, né, a Anne disfarça ali, joga fora, só que depois ela toma um uísque que o cara deu pra ela. E ele fala, ó, eu sei quem você não é escritora nada, você é um jornalista, N, coisa e tal. Esse uísque que você tomou, na verdade, tinha o composto, né? Então, todos tomaram. A partir daí, acontece, né, umas movimentações na casa, umas silhuetas, uns bichos mascarados, quebrando vidro. Será alucinação? Será que tá acontecendo? A menina que fez o composto, com a cara toda torta e tal, ela desaparece, né? Os dois, a Anne e o Thomas, o velhão, acordam
Algumas horas depois, ainda de madrugada, a menina escafedeu-se e na madruga boladona os dois saem aí, ó, noite adentro tentando achar essa menina, vão até a casa dela, né? Eles até mencionam a obra original do Lovecraft, mencionam, né, a história sobre um cientista que cria um negócio, que a pessoa é alterada ali, começa a alterar para além a realidade. É mais ou menos o que acontece ali na história deles também. Na casa da menina, a Anne acha um mapa levando para tal da Câmara 5, que é onde originalmente, supostamente, aconteceram os experimentos que ela estava assistindo naquelas fitas décadas antes. E essa cena é boa, assim que ela pega o mapa, parece até jogo de videogame quando você pega um item importante de terror e aí vem um inimigo, alguma coisa. Tá sacando, né? Pois é, aqui é mais ou menos parecido, porque tá tudo escuro lá, né? Apaga as coisas e tal, ela pega e ela vê numa gravação que a menina foi lá na casa dela 8 minutos atrás e ficou atrás da escada pra Anne subir. Então, a menina estaria ainda lá, né? Ela até chama, a menina não aparece, ela sai correndo, a Anne, pra ir embora de carro e a gente só vê a mão da menina, provavelmente transformada em alguma criatura. Será que era a menina mesmo, né? Mas ela entra no carro, inclusive o Thomas, ele tá sangrando pelo olho, por todos os buracos, ele, quer dizer, pelo menos da face, né? O velho tá dando pala. Anne e Thomas, então, vão lá pra tal da Câmara 5, né? Falando, rapaz, vocês têm certeza? Vamos, porque a Anne tá destinada aí, quem sabe ela não encontra o James lá. Mas o que ela vai encontrar do James? Não é mesmo? Eles vão até lá, parece um lugar antinuclear, um lugar grande, abandonado, e vão entrando naquela coisa escura, chegam numa sala, tem uma espécie de cápsula e um jumpscarezinho legal, porque no vidrinho ali aparece uma face, parece um negócio meio alienígena, até porque esse conceito, né, da pessoa, do indivíduo que tomou o negócio virar um receptor, é receptor de quê? Do que é esse receptor? É de extraterrestre? São de seres aí do inimaginável, né? Aí a gente vai pro terror cósmico e tal, que aqui, mais uma vez, é explorado bem sutilmente, bem de leves mesmo, mas deixando entender que o corpo ele vai ser receptor para criaturas do além-terra, além da nossa realidade, né, nos usarem como espécies de portal. E nisso vira um caos, né? Porque claramente tem algo lá na câmara com eles. Thomas e Anne não estão sozinhos, né? Eles trancam a porta. A Anne desesperada, o Thomas começa a ter uns ataques lá e sangrando de novo pelo olho. E o velho cata uma arma e pum, nele mesmo, sem pensar muito. E nisso Anne se esconde no armário ali da sala onde eles estão. A criatura, o ser, sabe-se lá o que, entra no lugar. Anne simplesmente sai correndo ali quando o bicho passa a mão no armário. Ela sai correndo, nem olha pra trás pra ver o que é. E nesse esconde-esconde, pega-pega, né? Tem um momento que ela tá num corredor e aí tá escuro assim do lado dela, uma luz, de repente a gente vê que tem uma criatura com as mãozonas, umas unhonas ali, é tipo um extraterrestre mesmo, mas é uma coisa muito rápido. Dura ali 1, 2 segundos, mais uma vez a tal da Anne vai pra sua maratona, corre, mas corre com gosto. Tudo corre muito rápido, ela volta lá pra sala da câmara, né? Ela joga gasolina lá pra queimar o negócio, interpretando que aquilo ali pode ainda tá dando força pro negócio tá acontecendo. Ela taca fogo, explode lá, né? A criatura que tava do lado de fora perseguindo ela só vê os trajes assim no chão, como se a criatura tivesse evaporado, como se o portal tivesse sido quebrado, e ela nota uma coisa naquelas roupas. Aquelas roupas eram exatamente iguais aos que o James, o amigo dela, estava usando na gravação quando ele tomou o composto, né? Então, sim, o bichão esquisito era o James, ou não necessariamente ele, mas algo que tomou conta, tomou posse do corpo dele. Bem, Anne sofre, chora e tal, consegue sair com vida de lá, vai pra delegacia, vai pra ser interrogada, a chefe dela lá do jornal chega, né, dá um abraço nela, fala, minha filha, tu é maluca, né, que você foi se meter, pra quê e tal. E aí, enquanto elas estão ali trocando uma ideia, batendo papo, a Anne
continua ouvindo o rádiozinho, a frequência que vai se intensificando e ela vai se perturbando. O negócio não acabou. Quando ela olha para a chefe dela está com a cara derretendo, ela dá um gritão. E a última cena é de uma das fitas. A chefe da Anne falou, ó, essa fita tem um final que você não assistiu, depois você assiste e tal. E esse tal desse final era lá da década de 70, experimentos e tal, com um cara ali pra base de uns 30 anos, recebendo ali o composto e tal, e o cientista falou, ó, joga ele no deserto, ele não vale mais pra gente. E qual que era o nome desse cara? Thomas Blackburn, sim, o velho, o escritor lá e tal. Ele tinha passado pelo experimento, ele tinha passado pelo MK-Ultra, né? Então, são várias perguntas que ficam com essa revelação, tipo, por que ele não se transformou mais? Será que ele lembrava? Porque nos pós-créditos a gente vê, inclusive, que a pessoa pode sofrer de amnésia, ela pode não necessariamente se lembrar, né? Será que se ele não se lembrou, o portal fechou e ele não foi tomado pelas entidades, pelos seres que queriam ter acesso, etc, etc? Enfim, mas no fim das contas o velho Thomas acabou se dando mal de qualquer jeito, indo atrás do composto novamente, né, e bebendo aquilo de novo. Enfim, se ele lembrasse ou não, tava lá ele novamente. Fim de The Banshee Chapter. Como eu disse, é um bom filme de terror, gostei. Acho que ele deveria ser um pouquinho mais lembrado com carinho aí, quando a galera vai citar filmes de terror. É aquela coisa, porque ele não fica nem lá e nem cá, porque ele não é completamente found footage. Ele tem found footage nele, né? Mas ainda assim é um filme interessante, com conceitos legais aí. Você já tinha ouvido falar nesse filme? Gosta, não gosta? Conhece outros filmes que tragam aí essas coisas de experimento, MK-Ultra e derivados, e que você goste também? Deixa aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult, e se torne membro do canal, claro, se você puder e quiser, dá uma olhadinha aqui no link na descrição, veja os benefícios, tem live exclusiva para os membros vindo aí, tem novidades também aqui no link. E eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.